Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Final! Magnus Carlsen contra Alireza Firouzja Spirit Chess Championship 2025, rolando em 2026, né? Um torneio que começou no ano passado e se estendeu até agora, mas agora é a final. Quem será campeão? Magnus Carlsen ou Alireza Firouzja? Enquanto isso, disputando o terceiro e quarto, Hikaru Nakamura e Denis Lazarevic, uma disputa de terceiro e quarto bem emocionante, cheia de polêmica. O Hikaru Nakamura se confundiu com as regras lá do torneio. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, comentar sobre isso. Mas bora dar uma olhada então nessa partida emocionante aqui entre Magnus Carlsen e Alireza Firouzja. O Firouzja que tem um estilo fantástico, né? Principalmente para jogo de blitz, assim, ele adora, né? Jogadas com velocidade, ele é muito criativo. Ele é um jogador muito forte, tá com quase 3.300 aqui na plataforma, né? A gente pode dizer que ele tem um nível muito próximo do Magnus Carlsen no blitz, principalmente no blitz online. Claro, o Carlsen ainda tem mais resultados, ganha mais os Title Tuesday, ganha mais os torneios. E aqui esse torneio é um torneio online / presencial, né? Ele é um torneio presencial, mas naquele formato eSports, né? Você joga no teu computador, fonezinho, pá, e vai jogando ali, né? Com plateia, com público, com torcida. É muito legal esse formato. Bora dar uma olhada. Magnus Carlsen abre aqui com o peão-dama. E o Firouzja responde com o cavalo em F6. Temos aqui C4, o desenvolvimento das peças. E o Firouzja vai para a defesa Ninzo-Índia aqui com o bispo B4. O Magnus Carlsen escolhe a variante com o cavalo em F3. Roque, o Firouzja rapidamente coloca o rei em segurança. Bispo D2, traz a proteção para o cavalo. E aqui D5 atacando o peão, dominando o centro. E3 faz a proteção. E agora temos cavalo de bem D7 e dama B3 diretamente questionando aqui o bispo. A5 foi jogado, segurando aqui o bispo. Magnus Carlsen segue capturando o peão central. E aqui primeiro o bispo por cavalo, eliminando o protetor, né, do peão. Aqui depois de peão toma, peão retoma. E o Magnus Carlsen tem o par de bispos e cavalo contra par de cavalos e bispo. Batalha de peças menores, por enquanto bem equilibrado. Magnus Carlsen se livra desse peão aqui de C3, rasga o ataque. Cavalo vem para casa de B6 e aqui peão toma, trocando o peão, abrindo a coluna C. E bispo em F5 foi jogado aqui pelo Firouzja. O Firouzja poderia ter recuperado o peão, mas ele prioriza o desenvolvimento, domina a casa central de E4. O Magnus Carlsen segue preparando aqui para colocar o rei em segurança. E aqui A4, o Firouzja diretamente ataca a dama. Dama em A3 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen. E agora dama por peão. O Firouzja recupera o material. Carlsen joga com torre C1 aqui primeiro, ganha um tempo para cima do peão. Bispo em E6 foi jogado pelo Firouzja, indo para o contragolpe, ele está apostando tudo no peão passado. Magnus Carlsen não pode permitir isso de jeito nenhum, por isso torre C2, que partida em que nível. E agora C6 faz a proteção do peão. Partida impecável aqui, talvez o C6 tenha pecado pela primeira vez, então não é mais impecável, aqui pecou, né? É muito detalhe, assim, o fino do fino aqui seria um bispo em F5, ou mesmo torre de F em C8, você avançar o peão aqui traz um probleminha aqui na coluna B. Vamos ver se é o suficiente para Magnus Carlsen. C6 foi jogado roque finalmente, e aqui o cavalo manobra para casa de D7. Magnus Carlsen segue trazendo a torre aqui, dominando a casa de C5 completamente. O que será que o Carlsen está querendo com essas torres dobradas aqui na coluna C, uma vez que não tem futuro isso? Vamos ver. Torre de F em 8 foi jogada pelo Firouzja. E o Magnus Carlsen agora muda, inverte aqui para a coluna B aqui, faz um pouco mais de sentido, mas ele deixa essa torre também. Caso o peão avance para B5, C6 vira um peão alvo. E é exatamente o que acontece. B5 foi jogado pelo Alireza Firouzja. E o Carlsen segue com bispo B4, paralisando essa galerinha, dominando a casa de C5 para começar a botar pressão aqui. O plano do Carlsen é muito claro. Bispo F5, não permitindo agora a torre C2, lance esperto do Firouzja. E o Carlsen segue com o cavalo aqui em D2, dando a casa de F3 para o bispo. A posição é perigosa. E o Firouzja centraliza o Pocotó com o lance cavalo aqui em E4. Um lance que o computador não gosta muito e o Carlsen descobre como castigar. F3 foi jogado. Temos trocas.
cavalo toma, torre toma, e agora existe essa ameaça aqui do garfo, né? Aqui não tá caindo com cheque nem nada disso, tá protegido. Então, esse garfo tá sendo ameaçado. A partida seguiu com o bispo G6, se antecipando a isso, e o Magnus Carlsen chega atacando de qualquer maneira, tem um centro forte, tem uma pressão aqui em C6. Caraca, de repente a posição do Carlsen tá violentíssima, bispo super ativo aqui, as peças jogando em completa harmonia. Dama em E6 foi jogado, tentando manter a defesa aqui do peão. E agora o Magnus Carlsen até mesmo poderia jogar o avanço, mas ele prefere trazer a dama, coloca pressão. Cavalo em F6 foi jogado, o Firuja vai buscar um contragolpe, vamos ver. O Magnus Carlsen segue com torre de D em C2, triplicando aqui na coluna C. Por que ele não rasgou logo um dama por peão, né? Cuidado, aqui tá vindo torre de E em C8. Posição é perigosa, porque essa torre aqui tá desprotegida, a torre de C1. E a dama não consegue sair protegendo a torre. Então aqui o Carlsen teria problemas. Olha como é perigoso o xadrez, né? Você pensa assim, ah, que legal, ganhei um peão. Não pode tomar esse peão. A partida seguiu com torre de D em C2. Agora sim existe a ameaça. E torre de A em C8 faz a defesa. D5 foi jogado de qualquer maneira pelo Magnus Carlsen. Uau, o que ele tá querendo? Peão toma foi jogado, rasgando o ataque para cima da dama do Carlsen. E o Carlsen não pensa duas vezes, galera. Dama por torre foi jogado pelo Magnus Carlsen. Torre toma, o Magnus Carlsen está jogando sem a dama. Aqui tem duas torres pela dama, o que costuma ser bom aqui. O Magnus Carlsen tem uma excelente posição contra o Firuja, que tem que voltar o cavalo aqui para, né, defender o rei, tá quase levando mate. E o Magnus Carlsen vai para esse super lance aqui, peão toma, que legal, né? O bispo tá solto aqui e... O que mais está acontecendo? O Magnus Carlsen coloca uma isca aqui, porque se dama por bispo, torre em E1 aqui será jogado. A dama não consegue mais dar cheque, não consegue mais proteger o checkmate que está vindo no próximo lance. Teria que jogar a dama toma, bispo toma. E depois de um F6 aqui protegendo o cavalo, brancas melhores, né? Tem não apenas uma qualidade a mais, mas vão ganhar mais uma peça agora com o avanço do peão. Não tem como evitar, né? Então, super posição aqui, super lance do Magnus Carlsen. O Firuja segue com cheque agora. Magnus segue com o lance rei F1 e bispo D3. Opa, posição perigosa aqui. O Firuja é um jogador perigoso. Magnus Carlsen segue com o melhor lance. Torre por cavalo aqui, fazendo a dama voltar e perdendo a defesa do bispo aqui em D3. E agora o Carlsen tem duas peças, mais uma torre pela dama. Olha, somente uma torre e uma peça poderia, mais o peão passado, dar bastante trabalho. Mas aqui é bastante material nas mãos do Magnus Carlsen. Vamos ver a finalização. Então aqui dispara o peão, faz a fortaleza. Agora deixa o rei aqui protegido e simplesmente traz a torre e o peão vai disparar. E por isso, meus amigos, nessa posição a Lereza Firuja abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Magnus Carlsen é o big boss do xadrez, né? O Firuja, vamos falar aqui, ele fez uma final absurda. Olha só a pontuação final aqui do campeonato, galera. O Firuja jogou muito bem. Precisamos reconhecer aqui que o Firuja fez 12 pontos, galera. O Carlsen ganhou por uma margem segura, mas vamos dizer assim, a Lereza Firuja deu trabalho. 15-12 não é 20-7. Não, deu bastante trabalho. Aqui o Ricardo Nakamura perdeu para o Denis Lazav, que parece que ele achou que estava acabando o tempo do torneio, dava tempo de jogar mais uma. Ele fez alguma confusão e não aproveitou. Ele poderia ter lutado mais, parece, o Ricardo Nakamura. Se vocês sabem de alguma coisa disso, postem aí nos comentários. Depois eu vou buscar também, ver se eu trago alguma coisa lá no Instagram a respeito disso, tá bom, galera? Mas é isso, Magnus Carlsen campeão aqui do Speed Chess Championship 2025, mais um campeonato aí, mais um troféu para a história do Magnus Carlsen. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!